Olá, tudo bem? Graça e paz. Veja, no livro histórico de Mateus, capítulo 10, versículo 1, assim está escrito: Tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos, para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Assim está escrito no livro histórico de Mateus, capítulo 10, versículo 1. Ele ali reuniu os discípulos e deu instruções para que eles pregassem a vinda do reino de Deus. Pregassem que a vinda estava próxima. E uma dessas autoridades que foi dada aos seus discípulos foi para expulsar os espíritos imundos. Segundo o que está escrito aqui, haviam espíritos imundos? Haviam. Mas eram anjos caídos? Não. Esses espíritos imundos, eles tiveram um papel fundamental para o cumprimento do juízo, do julgamento de Deus, das maldições ditas em Deuteronômio capítulo 28, a partir do versículo 16, sobre os israelitas que não cumprissem, não executassem as leis de Moisés, os 613 itens. Lá no versículo 28 de Deuteronômio 28, diz que sobre eles, sobre os desobedientes, sobre os israelitas, não o povo gentil, então haveria perturbação de espírito, pasmo de coração, tem vários sentidos, mas seriam perturbações. Por isso que quando Jesus veio, e Yahshua, sei lá o nome que você quer saber, quer dizer, ele realmente expulsou, segundo o que está escrito nos livros históricos, realmente ele expulsou esses espíritos imundos. Só que eu vou te mostrar também que esses espíritos imundos tiveram um prazo. É claro que esse prazo, só quem acredita nele é os que acreditam na escatologia consumada. Acreditam que o juízo de Deus já ocorreu. Para a religião, para os religiosos, para aqueles que ainda acham, pregam, anunciam a vinda do Filho do Homem por sobre as nuvens, aqueles que anunciam ainda o arrebatamento, de forma alguma eles vão acreditar nisso. Só que está escrito, eu vou te mostrar o prazo que tiveram esses espíritos imundos. Aí você fala assim, não, você é um herege, você é um mentiroso, porque aonde eu frequento, aonde eu vou ou aonde eu ia, lá o pastor, o homem de Deus, o ungido, ele coloca a mão e em nome de Jesus manifesta. Eu fiz parte disso, eu fui obreiro, fui quase levantado a pastor numa denominação lá para o ano de 93, 94. E eu vi aquilo, eu achava que eu fazendo jejum, passando óleo nas minhas mãos, eu tinha poder. O Espírito Santo me usava para libertar as pessoas. Mas eu virei, não é que eu virei a casaca, é que eu, hoje, depois de muitos anos, eu entendi. Chegou até a minha mente a revelação do que era isso. Do que é isso dentro dessas chamadas igrejas principais, principalmente as neopentecostais e as pentecostais, que fazem, que praticam corrente de libertação, vale do sal, vale do cal, vale da manteiga, vale da margarina, propósitos, campanhas, sextas-feiras, faça a campanha de 7 sexta-feira, faça a campanha de 7 terças-feiras, e assim fica. Por quê? Aí chega lá, eles começam em nome de Jesus, em jejum e tal, e manifesta, e a pessoa bate a mão para trás, e começa a babar, e começa a grunir, Mas tem vários vídeos aí que essas manifestações aí tem feito líderes famosos aí passarem vergonha. Dentro dos reteté da vida, veja aí, coloca aí no YouTube, reteté. As manifestações é a mesma coisa, só que não babam, não ficam grunindo, mas eles ficam com a unção do telefone, as irmãzinhas ficam com a mão para trás, rodando, dentro de uma chamada igreja evangélica. E diz que aí eles falam que é o poder de Deus. Na outra, na neopentecostal, na que faz libertação, diz que é demônio, diz que é anjo caído, espírito imundo. Já na do reteté, diz que é unção, poder de Deus. Mas a manifestação é a mesma coisa. Sabe o que é isso? Acredite você ou não, isso é operação de erro, é o espírito de engano colocado pelo próprio Senhor, que é o Espírito. 1 Reis 22 fala sobre os 400 profetas de Acabe. Foi Deus que enviou o espírito para colocar a mentira nos 400. O espírito que atormentava Saul era da parte de Deus.
O espírito, o anjo destruidor que matou, que passou lá para matar os primogênitos no Egito, foi da parte de Deus. E os espíritos imundos que Jesus, no Gadareno, 2.000, se foi tudo isso, não sei, 6.000, uma legião. O espírito do mudo, do surdo, do coxo, da mão ressequida e tal, tudo isso aí. Isso foi maldições derramadas sobre os israelitas. Foi as maldições de Deuteronômio. E hoje em dia, nos dias de hoje, em pleno século XXI, no ano 2021, dia 28 de setembro, acontece a mesma coisa, porque eles estão vivendo o antes da cruz. Eles estão buscando, fazendo o que Jesus de Nazaré fez. Mas Jesus de Nazaré, na sua morte, resgatou os que estavam na maldição, para não passar mais por isso. Eu não frequento religião nenhuma. Eu não faço jejum. Eu não faço oração. Eu não fico louvor. Às vezes eu coloco o fone de ouvido e fico ouvindo um fundo musical. Porque os louvores aí é tudo a maioria é tendencioso, então não dá para ouvir. Então eu não coloco um fundinho musical, fico ali ouvindo. Eu durmo bem, eu não tenho visões, eu não vejo anjo voando, eu não tenho perturbação de espírito, nada disso. E eu tenho certeza que você que se quiser comentar, você vai comentar e você vai pôr só coisas boas, falando que quando você vivia lá, você estava na maldição e você via isso, via aquilo, tinha medo disso, tinha medo daquilo. Hoje você que está trilhando no caminho da graça, você não teme mais a nada, você não vê mais nada, você dorme bem, você tudo. É assim que é. Então, meu amado e minha amada irmã, tendo Jesus chamado seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e curar todo tipo de doença e enfermidade. Só que veja, teve um fim isso daí. O profeta Zacarias disse, no capítulo 13, versículo do 1 ao 2. Vou ler 2 versículos. Então, por isso que eu falei, isso daqui é quem acredita na escatologia consumada. Para os que não acreditam, não adianta. Isso aqui são versículos futuristas. Para os teólogos, para os mestres, para os que gostam de ser chamados de bispos, de padre, de frade, de papa, isso daqui ainda vai acontecer. Por isso que os espíritos imundos, para eles, ainda existem. Mas para os que acreditam na escatologia, você não acredita mais. Veja, naquele dia, você já aprendeu o que significou naquele dia, aqueles dias, depois daqueles dias? Já aprendeu isso? Não. Aquele dia significou o dia do juízo de Deus, o dia do Senhor. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, João disse, eu fui arrebatado, eu fui levado em espírito no dia do Senhor. Então, naquele dia, haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os moradores do Brasil, para os moradores da África. Naquele dia, haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os moradores de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Que pecado foi removido? As leis de Moisés. O símbolo maior naquele dia foi derrubado, que foi no ano 70 DC, na primeira era cristã. Então, naquele dia, o símbolo maior, onde eram levados dízimos, que sempre foi alimento, ofertas para a manutenção do templo, prata, ouro, onde tinham sacerdotes, levitas, foi destruído, foi aniquilado. Então, o que causava pecado, o causador do pecado, que eram as leis, foi dado fim no ano 70 DC. Por isso que nos dias de hoje não existe mais pecado. Pecado, 1 João 3,4, era a transgressão das leis de Moisés. Mas quem está na graça não vive, então não tem pecado. Pode ser um transgressor, pode estar transgredindo a sua carne, fazendo a vontade com a carne ativada. Pode ser isso. E a impureza, versículo 2. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. Tá vendo? Não sou eu, Cláudio, não é o irmão Geraldo, não é outro que prega a graça. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. Então foi ele que falou por inspiração pela boca do profeta Zacarias. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eliminarei da terra os nomes dos ídolos e não haverá mais memória deles. Também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Por que seria eliminado? Por que foi eliminado o espírito imundo? Porque foi tirada a maldição, foi tirada as leis de Moisés. Então já não havia mais a necessidade dos judeus, dos israelitas, viverem cometendo pecado, ou seja, vivendo, transgredindo as leis de Moisés, porque foi tirado, foi dado fim, foi estabelecido a justiça eterna, o evangelho eterno.
Mas, para os futuristas, o que eu estou falando aqui é um monte de baboseira, é heresia. Como minha afinada avó falava, é miolho de pote. Para eles é isso, miolho de pote. Porque dentro de um pote não tem nada, a não ser quando você coloca água. Então, teve o fim desses espíritos imundos, o qual Jesus de Nazaré... mas Jesus de Nazaré expulsava sim, porque ele veio para cumprir a lei. E ele veio para fazer uma limpeza. Por isso que ele falou sobre os 7 espíritos, que seria os 7 espíritos, seria pior para aquela geração. Ele veio, limpou, deixou a casa ornamentada e ele foi. Só que quando ele saísse, viria 7 pior ainda. Aí ele fala, e isso foi para e isso acontecerá a esta geração, aquela geração dos 70 anos. Então, se espíritos imundos existe ainda, como a religião prega, como eu acreditava, como você acreditava, hoje você já tem a mente mais iluminada, você sabe que isso aí não passa de espírito de engano dentro desses lugares, então o juízo de Deus não veio ainda. Então o que João disse em Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7, tem que tirar da Bíblia, tem que rasgar. Ou então não adianta ler. Já se fazem quase 2000 anos que veio o juízo e eles estão por aí anunciando espírito imundo. E deram o nome espírito imundo, agora é pombagira, tranca-ruas, é pilantra, é pilintra, pomba que quica, que roda, preto novo, preto velho, enxu mirim, enxu gigante. Tá aí, eles deram nomes pelo folclore africano. Então assim está em Apocalipse capítulo 14, versículo 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, boas novas, para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo. Preste bem atenção, João, não, eu vou ver, não, ele viu. Vi outro anjo voando pelo meio do céu. Ele viu, ele foi levado, ele foi arrebatado. Leia lá depois, Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Ele foi arrebatado no dia do Senhor. O dia do Senhor significava juízo. Então ele foi arrebatado e ele estava vendo um monte de coisa. E o que ele estava vendo era para ele escrever para as 7 igrejas da Ásia, não para nós, futuro. Era para a igreja das 7 igrejas. E ele fala, vi outro anjo. Então ele viu outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. Versículo 7. Dizendo com voz forte, temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Se existe espíritos imundos como a religião prega, faz o que com esses 2 versículos? Afinal de contas, João falou o quê? João falou uma mentira, uma heresia. Quem escreveu isso aqui escreveu mentira. Aqui está falando que chegou naqueles dias, meado de 66 ao ano 70, naquele período ali, chegou o juízo de Deus, que foram as 42 semanas, 1260 dias, ou a metade de uma semana. É isso aqui. Diz que chegou o juízo. Se chegou o juízo, então colabora com Zacarias 13:2, naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eliminarei da terra os nomes dos ídolos e não haverá mais memória deles. Também removerei da terra o profeta espírito imundo. Opa! Então se cumpriu essa profecia. Em João, Apocalipse 14:7 se cumpriu, dizendo com forte voz, temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez a terra, o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Concatenou, se encaixou. Você entende porque na religião a conta não bate, não fecha? Quando você frequentava lá, ou mesmo você frequentando, você fala, irmão, é verdade, eu leio lá, mas lá eles me mostram uma coisa, quando eu chego em casa eu vou ler, é diferente. Mas lógico que é diferente. Eles não vão pregar, eles não têm esse entendimento. Porque isso daqui liberta as pessoas. Isso aqui tira as pessoas da escravidão, tira as pessoas da opressão da religião, do dedo em riste, das obrigações, das maldições. Isso aqui eles não podem dar esse entendimento para você. Só quem dá esse entendimento é o Espírito da Graça a nós, para que nós venhamos entender perfeitamente. Claro como neve, transparente como um vidro. E ainda mais, João disse que o que estava sentado no trono disse a ele, estou fazendo nova todas as coisas. Veja Apocalipse capítulo 21, versículos 5 e 6. E aquele que estava sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. Meu Deus, existe espírito imundo? Existe profeta ainda na terra? Ah não, mas lá onde eu frequento lá tem um balabachura, um cantarabes que ele fala que Deus fala por ele. Mentira, ele é um cão guloso. Tá te enganando, tá te ludibriando, tá te encantando com palavras bonitas,
com coisas que ele sabe, ele levantou a respeito de você, do seu parente, do seu amigo. Não existe mais. E aquele que estava sentado no trono diz: quem estava sentado no trono? Era um bispo? Era um papa? Quem estava sentado não era o Senhor, o Criador de todas as coisas? Não era o Senhor que é o Espírito? E aquele que estava sentado diz: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. As palavras ditas foram fiéis e verdadeiras. A religião transforma em mentira, e engano e fraude. São eles que mentem, são eles que manipulam, são eles que se utilizam dos escritos para enganar, roubar, furtar, e disse, chama Deus, chama o Senhor, Yahweh, do jeito que você quiser, de mentiroso. Eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou: escreva, porque estas são palavras fiéis e verdadeiras. Versículo 6. Disse-me ainda: tudo está feito. Tudo foi feito, tudo foi cumprido. Veja aqui, ó, na NVI. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Por isso que em cima são diversas referências, mas eu tirei só isso aqui. Em cima do que eu acabei de ler para você e que você acompanhou, eu creio que isto aqui, quando Jesus disse, chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos. Isso aqui teve um prazo nos dias dele. Por quê? Não está no estudo, mas eu vou buscar para você ver lá. Deuteronômio. Leia as maldições. O porquê Jesus, nos seus dias, expulsava espíritos imundos. Dentre várias maldições, no versículo 28 de Deuteronômio, assim está, nessa versão da NVI: o Senhor os afligirá com loucura, cegueira e confusão mental. Veja na Bíblia hebraica Sefer, vamos ver como está aqui. O Eterno te ferirá com loucura, com cegueira e com obstrução do coração. A Nova Almeida atualizada: o Senhor os ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação de espírito. Perturbação de espírito são manifestações. É isso. Então, depois dessas coisas que eu te falei, que eu li, eu tenho plena convicção que o que tem por aí são espíritos de engano, de mentira. Veja, vou te mostrar também, não está aqui não, mas eu vou buscar lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Veja o que Paulo disse à igreja de Tessalônica, aos irmãos que estavam reunidos como igreja. É por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Isso aqui ele estava falando para os seus dias. Depois do ano 70, depois do juízo, ninguém mais passará por juízo. Mas só para você ver, ó, na NVI. Por esta razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então, espíritos imundos teve um prazo de validade. Foi até Deus estabelecer a justiça eterna, o evangelho eterno, Deus estabelecer a nova Jerusalém espiritual, a qual está dentro do Espírito, está no Espírito dos seus eleitos e seus filhos. Não existe mais. Acredite no que está escrito. Se você for pela boca de teólogo, por esses mestres manipuladores, você não vai entender isso nunca. Você vai ficar por aí acreditando em pombagira, em tranca-rua. Aí você fala: mas e a feitiçaria? Lá do lado da minha casa tem um terreiro. E aí o que manifesta lá? É espírito enviados pelo próprio Deus. Por quê? Eles estão na prática da carne. Eles estão nas transgressões da carne. Então eles estão colhendo isso. Mentiras, enganos, homossexualismo, lesbianismo, maldições, perturbação. A casa desse quem faz isso, a casa é um verdadeiro tribulação, maldições. São pessoas revoltadas, vivem, na sua grande maioria, na miséria, dando tudo para esses chamados encosto. Isso é obra da carne. Por eles praticarem isso, está neles as maldições. E eles vivem a vida toda lendo mão, vendo búzio, cobrando, acreditando nisso. Mas, para uma pessoa que tem a mente de Cristo, que tem o esclarecimento do Espírito da Graça, isso nada mais é do que obra da carne. Se você estiver num lugar, numa chamada igreja, lá e manifestar uma pessoa lá, e você souber o nome da pessoa, só você chamar o nome: ô fulano, ô ciclano. Ei, a pessoa na hora: ô, que é isso?
Dificilmente, onde estão os irmãos em graça, na genuína sã doutrina, não há esse tipo de coisa. Não há essa manifestação. Por quê? Porque se é o Espírito da graça que está se movendo ali, como que vai o Espírito que colocou a mentira nos profetas, nos 400 profetas de Acabe, vai estar ali para colocar engano ali? Lógico que não. Se quem está ali está reunido como igreja e o cabeça ali é Cristo, o ressuscitado, é o Senhor, como que haverá essas coisas? De forma alguma. Amém? Então, meu amado, eu espero ter passado para você o meu entendimento a respeito dos espíritos imundos que Jesus de Nazaré, nos seus dias, expulsava e que ele deu ordem, que ele deu autorização para os seus discípulos também o fazerem. Foram nada mais, nada menos do que maldições que vieram contra aquele povo. E nos dias de hoje, infelizmente, acontece a mesma coisa porque as pessoas que procuram esse lugar estão buscando Jesus de Nazaré, estão vivendo debaixo, sob a lei de Moisés, estão debaixo de maldição. Amém? Graça e paz. Não esqueça, dê um joinha, compartilhe. Se não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho. Dúvidas, pode postar aí no comentário. Se você é uma pessoa que hoje está na graça plena do Cristo ressuscitado, que está feliz, que passou também por esses enganos, se quiser colocar no comentário aí, fique à vontade, tá bom? Graça e paz, até a próxima, se Deus assim permitir. Pai nosso que está em nós, santificado já foi o nosso Espírito, está em nós o teu reino, já foi feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Até a próxima, tchau.